RFI Convida. Marcos Fernandes. O RFI convida hoje o ator baiano, produtor cultural e apresentador de TV, Ciro Salles. Boa tarde, Ciro. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da RFI. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado a vocês pelo convite. Adorei que você falou ator baiano. Acho importante isso. Eu sempre me apresento como um ator baiano. Ciro, você tem uma produtora teatral chamada Otimistas, focada em discutir temas ambientais no teatro. Você pode falar um pouco sobre esse projeto? Claro. A Otimistas é um escritório que eu criei logo que eu saí do governo. Eu trabalhei um tempo na Secretaria de Cultura, que foi uma forma que eu encontrei de unir as minhas duas trajetórias. A minha trajetória de ator e realizador em teatro com a minha trajetória de gestor cultural. Então, a Otimistas é basicamente um escritório de gestão de projetos, de criação de projetos. E, como você bem falou, mais recentemente, guiado por um interesse pessoal em toda essa questão ambiental e em todos os impactos da existência do homem na Terra, a gente está tentando, dentro da Otimistas, criar, conceber e produzir projetos que façam essa relação entre o teatro e esses temas. Isso é um caminho que eu estou apontando e seguindo agora, daqui para frente, isso é o que eu quero fazer. Uhum. Você atuou na peça Galáxias, que ficou em cartaz no Sesc Rio, que fala dessa relação, né, do homem com o planeta Terra. Qual a importância para você discutir esse tema em 2019? Eu acho importantíssimo discutir esse tema e, a partir dessa discussão, a gente tentar rever os nossos hábitos e implementar práticas efetivas nas nossas vidas, porque isso pode ser muito mais fácil do que o que parece. A gente já está vivendo, vocês aqui morando na França, na verdade quem está na Europa já tem uma relação muito mais próxima com isso, mas no Brasil a gente ainda tem alguns passos muito básicos a fazer, como por exemplo parar de usar saco plástico em supermercado, sabe? E tudo isso vai num crescente e eu acredito profundamente no poder da arte para essa transformação social. Historicamente, o teatro é instrumento de muita reflexão social e de muita mudança, inclusive, de práticas. E eu estou justamente propondo esse caminho de, através do teatro, refletir sobre todas essas questões. Você acha que a educação dessa nova geração é uma peça-chave para a mudança? Eu acho que a arte ela entra num lugar de justamente tentar fazer esses conteúdos aparecerem de uma forma mais ampla, sabe? Assim, você não precisa fazer um espetáculo sobre educação ambiental. Existem excelentes iniciativas de formação e de arte e educação voltadas para a questão ambiental, mas no caso a minha preocupação é mais como que a gente considera isso como um contexto, assim. Não é um espetáculo, não é produzir um espetáculo sobre ecologia, e apenas isso. Mas você falar de um espetáculo, de um drama, ou uma história com dois personagens, mas considerando essas questões também. Porque a gente fala muito pouco sobre isso no teatro de forma geral. A gente fala pouco sobre o futuro. Tem um colapso ambiental que se aproxima. Tem um aquecimento global, tudo isso que está aí ao nosso alcance. A gente não vê isso no teatro. Como a gente vê na literatura, no cinema. Outras linguagens artísticas estão mais acostumadas a falar sobre o futuro e a fazer... A gente tem um gênero do cinema que é a ficção científica, que são histórias futuristas, na literatura também, mas no teatro muito pouco. Uhum. Então é essa lacuna aí que eu pretendo preencher com os projetos da Otimistas. Uhum. Você está atualmente traduzindo a peça para o francês, eu vi que você fala francês. Você pode contar um pouco da sua relação com a língua e com a cultura francesa? Claro. É importante falar que o Galáxias não é uma realização inicialmente da Otimistas. O Galáxias é uma realização de uma companhia brasileira chamada Polifônica Companhia, que me convidou como ator para atuar nesse projeto deles. O Galáxias faz parte de uma pesquisa continuada dessa companhia, justamente sobre os impactos da existência humana no planeta Terra. E como isso tem muito a ver com a minha pesquisa pessoal e com a minha atuação como realizador em teatro no Brasil, a gente colou e estamos seguindo a trajetória do Galáxias e dos projetos que virão a seguir. Então, o Galáxias, de fato, eu estou traduzindo para o francês. O francês é a minha segunda língua, na verdade. Eu morei aqui na França quando era pequeno, quando era criança, e desde então voltei algumas vezes. Então, eu tenho uma relação de bastante intimidade e me sinto muito à vontade aqui.
Por isso eu escolhi justamente estar na França e tentar trazer esse espetáculo para a França. O que tudo indica deve acontecer em breve. Uhum. Você apresenta na MTV Brasil o programa Catfish, que usa as relações virtuais para abordar as diversas facetas da natureza humana, né? Você que trabalha com teatro, você pensa que os diversos perfis que nós temos nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, são uma espécie de personagem que a gente cria? Sem dúvida. Sem dúvida. O nosso comportamento na internet, ele é uma edição consciente da nossa vida para poder criar uma persona pública, não é? Todos nós escolhemos o que a gente quer postar e essa escolha ela tem a ver com a imagem que a gente quer passar, com como a gente quer ser reconhecido, como a gente quer ser associado. Então, eu acho que todo mundo faz isso, mesmo involuntariamente. Mesmo você querendo ser o mais autêntico possível, já faz parte de um desejo de ser visto como autêntico. Então, essa mesma capacidade que a gente tem de fazer isso com a nossa vida, a gente tem para criar outros personagens na internet. E o que acaba acontecendo, que são as histórias do Catfish, o programa da MTV que eu apresento, é que muitas vezes as pessoas entendem essa habilidade que elas têm de criar personagens e acabam usando um personagem para se relacionar com alguém. E, intencionalmente, ou seja, de má intenção ou não, ou às vezes porque é um hábito, mas você acaba ficando preso. Então, o programa ele chega justamente para desvendar esses mistérios nas relações entre duas pessoas pela internet. E falando de redes sociais, eu vi que no Instagram você costuma postar umas legendas mais reflexivas nas suas fotos. De onde vem essa inspiração? Eu acho que todo artista é um ser político. Assim, eu sinto muita responsabilidade em ser seguido por alguém ou acompanhado por alguém. Então, eu tento fazer com que tudo que com que todos os meus posicionamentos sejam de alguma forma úteis para o mundo. O meu perfil nas redes sociais é um perfil que até é um pouco difícil para quem está lidando com assessoria de comunicação, ou quem me agencia, ou quem cuida da minha carreira, porque de alguma forma eu não tenho assiduidade, eu não fico postando coisas muito movidas pela vaidade, ou eu não tenho nenhum interesse em ficar... Mas isso é uma questão minha. Até deveria ser um pouco mais atento. Mas o meu perfil nas redes sociais, ele é muito, muito mais reflexivo em relação a isso. Do tipo, olha, vamos pensar juntos sobre essa questão? Então, eu demoro para fazer uma postagem, mas quando eu posto, eu quero, de alguma forma, trazer algo mais do que uma foto, ou do que uma frase, assim, ou algum conhecimento. Eu gosto muito de fazer postagens ensinando coisas, do tipo, dividindo um conhecimento. Olha, eu visitei esse lugar... Eu não quero só mostrar para você que eu visitei esse lugar, mas quero te mostrar que aqui eles fazem isso, desse jeito, e que isso significa tanto, e que a gente pode aprender isso, entende? É uma coisa meio... Bom, a escrita sempre me fascinou, eu exerço muito pouco esse hábito, e tenho vontade de, no futuro, escrever mais. Já tenho escrito algumas coisas, eu acho que a partir do momento que você começa a realizar projetos pessoais, você tem vontade também de ir escrevendo as coisas que te movem. Né? E como é que você faz para conciliar tantos projetos, se você tem um segredo? Rapaz, beber muita água, tentar dormir bem. Não, na verdade, eu sempre tive um perfil multitask. Desde muito pequeno, eu tava com uma mão... Eu sou ambidestro, então eu desenhava com uma mão e com a outra eu tava fazendo outra coisa. Sempre teve uma coisa muito associada a essa capacidade multitarefa mesmo. E, de alguma forma, eu me sinto completo, assim, no meio de tantas atividades. Porque eu acho que eu tô justamente desenvolvendo um pouco de cada capacidade, sabe? Isso, claro, tem o seu lado negativo, como tudo na vida. Muitas vezes isso causa um certo sofrimento. Você quer chegar num lugar, mas está terminando uma outra atividade, fica preocupado, enfim. Mas eu acho que eu prefiro um pouquinho dessa aflição e a sensação boa de estar fazendo muita coisa, sabe? Muito obrigado, Ciro. Obrigado você, uma delícia estar aqui. Obrigado pelo convite.